Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, desculpa, me perdoem, mas não foi culpa minha de eu não ter postado o último vídeo. Aqui em casa nós estávamos sem internet. Teve um acidente aqui de frente à minha casa e eu fiquei sem internet uma semana. O último que eu postei eu levei uma hora para postar. Tanto que é difícil postar pela 4G, né? Demora muito para baixar o vídeo. Por esse motivo eu não postei o vídeo ontem, tá bom? Nessa madrugada, aí vamos tá colocando hoje. E aquilo que eu falei com você, nós vamos ver no decorrer dessa semana, que essa semana eu tô com internet e a gente vê como é que faz, tá bom? Como sempre, orando, pedindo ao Senhor sabedoria, pedindo ao Senhor direção. A palavra certa é essa, eu pedi ao Senhor direção para falar comigo e com você aí do outro lado, amém? Irmãos, aqui tá muito quente. Então, vocês vão desculpando aí as manguinhas de fora, porque tá muito quente aqui. Então, vamos lá? Eu passei por uma experiência, assim, muito difícil, mas muito abençoada. Gente, eu de verdade quero comentar algo aqui com você de uma experiência minha. Eu sei que nem tudo que eu passo, que eu vivo, serve aí pro outro lado. Mas uma ou outra pessoa tem certeza que Deus pode falar o coração, amém? Através desse testemunho. De verdade, eu não sei como que alguém consegue ficar sem ir na igreja. Eu fiquei sem ontem. Gente, que coisa mais ruim, que vazio, que trem horroroso. Lógico, eu tive um motivo para não ir, mas mesmo assim eu poderia ter me esforçado e ter ido, sabe? Então eu quero deixar, não permita que as circunstâncias da sua vida deixe você sem ir no culto, sem adorar o Senhor. E outra coisa, eu estava aqui pensando algo e o Senhor me deu uma direção. A gente precisa do médico, não precisa? Você precisa do professor na escola, na faculdade, independente da área que você for atuar. Você não precisa de um professor? Eu preciso do meu pastor e da minha pastora. Você que está aí, que julga tantos pastores, pensa um pouquinho mais. Às vezes o defeito está, ó, na pecinha. Então, que você não seja o defeito. Vamos para a igreja. E eu quero, em nome de Jesus, nunca mais faltar um culto, porque, gente, é muito ruim. Mesmo você tendo motivo para não é nem não ficar. Acontece alguma coisa e não dá para você ir. É muito ruim. Não é bom, né? Mas o Senhor é misericordioso, o Senhor nos lava, nos purifica dos nossos erros. E eis-me aqui de novo, Senhor. É muito ruim, gente. Como é ruim ficar longe da casa do Senhor. Amém? É como se você, sabe aquele dia da prova mais importante que você vai fazer na sala de aula? Fala assim, aquela é a prova, tipo a prova do Enem, que você vai, tal hora fecha o portão. Você chega atrasado ou qualquer outra coisa, os portões estão fechados, não tem como você entrar. Eu me senti assim, como se eu tivesse de fora. Então não faça isso, tá bom? E vamos para casas do Senhor. Amanhã estou lá. Hoje eu estava ali firme na oração e pedindo ao Senhor, misericórdia, Senhor, não me deixe passar por isso de novo, amém? E Ele ouve nossas orações, por tudo aquilo que é da vontade dEle, Ele realiza na nossa vida, amém? Então vamos lá, rapidinho hoje. Vamos ler aqui em Efésios 6, do versículo 1 ao 5, que diz assim: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor, seguindo
Não, é segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Amém? Aqui, né? Hoje nós vamos pregar aqui e falar para os filhos. O meu tempo hoje está muito corrido, né? Que eu fui dar essa pequena, pedir essa desculpa para você aí do outro lado. E vamos falar aqui. Como fala que é o primeiro mandamento com promessa dos filhos, mas aqui eu tô falando aqui comigo e com você sobre os nossos filhos. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Quantas das vezes, às vezes nós provocamos a ira dos nossos filhos, magoamos os nossos filhos. Que isso, irmã Eliane? Filho tem que falar, pai, mãe fala, manda e obedece. Sim, mas nisso daí, às vezes nós criamos mágoa dos nossos filhos. Eliane, o que você quer dizer com isso? Sabe quando você promete alguma coisa para o seu filho que você não cumpre? Ele fica magoado. Sabe quando você fala que vai fazer algo para o seu filho e você não faz? Você está deixando raiz de amargura nele. Ele vai ver como se fosse Deus. Às vezes às vezes não, nós somos cristãos. Criamos os nossos filhos na igreja, mas chega um certo tempo que eles saem. Mesmo a gente dando bom exemplo, né? Mesmo a gente falando, cumprindo, porque às vezes tem gente que fala e cumpre. Eu acredito que a maioria dos crentes faz isso. Desculpa, gente, hoje eu tô com um pouquinho de sono. Mas tem quem não cumpre. E eu sou uma dessas mães que falava e não cumpria com meu filho. Eu conversava com ele, filho, vamos fazer tal coisa, a mamãe vai te dar isso. Sempre que chegava perto, não dava para mim falar, fazer aquilo que eu tinha falado. Ah, irmã Eliane, mas isso é só com a irmã. Não. Tenho certeza que o Senhor permitiu eu passar por isso para ajudar outra pessoa aí do outro lado. Sabe para quê? Para reconhecer que erramos com os nossos filhos. Há quem não erre, né? Há quem falha, mas falha em alguma coisa aqui, outra ali. Aqui está falando, vós filhos, sedes obediente a vossos pais, no Senhor. Quando eu deixo de cumprir algo que eu falo com meu filho, eu não estou educando meu filho no Senhor, porque aqui em seguida fala, olha só. Mas, aqui ó, e vós pais, não provoqueis... Ai, desculpa gente. Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Às vezes a gente tenta tanto criar os nossos filhos no jeito certo, da maneira certa, mas a gente não pode esquecer que às vezes nós falhamos com os nossos filhos, né? Como nós falhamos? Como que eu vou fazer, Eliane, para mudar esse quadro? Porque eu já mesmo prometi para o meu filho isso. Você aí sabe o que você prometeu. Você aí sabe o que você já deixou de cumprir com o seu filho. Irmã Eliane, você tem coragem de vir em rede nacional e falar que você não tinha palavra com o seu filho? Tenho. Sabe por quê? Porque o Senhor está lavando o meu caráter. O Senhor está me mudando nessa área. Sabe para quê? Para que o meu filho venha a ser sarado de toda dor. Palavras que quantas vezes a mãe joga palavras, fala que o filho não é um imprestável, xinga de burro. Gente, agora tá aqui uma coisa muito importante. Eu posso falar porque... E eu creio que tem muitas mães aí também que podem falar. Pais, né? Também, pai, mãe, que for ver aí esse vídeo no decorrer do tempo. Eu nunca na minha vida xinguei o meu filho. Aqueles nomes da pelada. Aquele outro nome, chamando o filho de demônio. Vamos vigiar, mães, pais.
Há um tempo que se faz necessário vigiarmos muito o que falamos com os nossos filhos, para que os nossos filhos não cresçam com mágoa, com ressentimento, com tem filhos que eles têm complexo de inferioridade, porque os pais falam. Não falem. Hoje eu estava numa oração e eu orava com uma criança e vinha muitas palavras de maldição na vida dela, palavras duras para aquela criança. Então o Senhor me ensina, me mostra. Ele, mas então assim, não é só eu não, Deus pode mostrar para todos vocês aí do outro lado. Sabe por quê? Porque Ele é comigo e é com você. Se você tem uma aliança com Ele, se você confessou, se você aceitou Ele na sua vida, Ele vai te ouvir. Você tem crédito, você pode falar com Deus. Ele fala que veio para todos, mas não é todos que querem. E Ele respeita. Então vamos respeitar os nossos filhos. Não vamos falar palavra de maldição. Só para você ter noção, uma vez eu só falei pro meu filho, eu chamei ele de... Olha para você ver. Eu chamei meu filho de idiota. E eu nunca tinha falado nenhuma palavra de pesada para ele. Ele olhou para mim e falou, mãe, a senhora me xingou, mãe. Então, não abre ferida no coração do teu filho. Eu tô falando aqui, não é com você aí que procura fechar todas as brechas, procura deixar tudo ali em ordem e decência. Eu já passei por isso. Eu já magoei, já feri o meu filho. Então não faça isso com teu filho. E eu tenho orado, eu tenho pedido ao Senhor hoje, Senhor, sara o coração do meu filho. Senhor, sara ele, porque tem coisas que eu sei que eu machuquei o meu filho. Tem coisas que eu sei que eu magoei ele. Que eu deixei ele irado. Que eu deixei ele com raiva. Então, não é porque nós somos pais e mães que não podemos pedir perdão para os nossos filhos, amém? Vamos reconhecer aonde nós erramos. Com os filhos, com o esposo, com a esposa, com o patrão, com a patroa, na igreja, com os irmãos. Vamos deixar de ser casquinha de ovo. Amém? Eu deixo essa palavra com você e que o Senhor possa falar com você o mais profundo do seu coração, amém? E que o Senhor Jesus possa te dar graça para conseguir tudo isso, amém?